Vacinação em pandemia. Hoje, após 1 ano e meio de pandemia, ninguém tem mais dúvida que vacina é o instrumento mais eficaz para prevenir a Covid-19. É o único instrumento que vai nos permitir retornar a algo próximo à normalidade. Mas, para chegarmos a isso, nós precisamos entender quais tipos de vacina, como elas funcionam, de que forma eu devo aplicá-las, quais pacientes não podem fazer uso da vacinação, se é que esses pacientes existem. Nós temos aqui hoje o prazer de ter conosco a doutora professora Dominique Tillman, infectologista, do Hospital Pedro Ernesto e Hospital Procardíaco. Dominique, muito obrigado por estar aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento e já gostaria muito de já iniciar a nossa conversa já trazendo o principal assunto. Quais são os tipos de vacina que nós temos hoje e quais são as principais diferenças ou características entre uma e outra? Obrigada, Montera, pelo convite. Realmente é a ferramenta mais promissora que temos para combater e controlar a pandemia da Covid-19. Esse investimento em vacina não tem precedentes, né? Estamos aí com um número recorde de ensaios clínicos, de estudos em vacina e também uma velocidade muito maior do que vista anteriormente, tanto nos avanços das fases de segurança, eficácia e nas últimas fases, né, de estudo de eficácia das vacinas, e vendo muitas dessas fases até ocorrendo de forma simultânea. Então isso é muito importante e a gente destaca, né, dentre todos esses protocolos que estão em andamento atualmente, das vacinas licenciadas no Brasil, nós temos 3 tipos, tá? O primeiro delas é a vacina de RNA, né, que a gente tem aqui no Brasil, a vacina da Pfizer. Essa vacina de RNA, o paciente, né, que vai receber a vacina recebe um composto, né, contendo RNA, que no organismo do receptor da vacina vai induzir a formação do antígeno-alvo da imunidade. E é muito importante frisar que esse material da vacina ele não faz inclusão em núcleo celular e ele não se integra no DNA do receptor, né? Que é um questionamento que teve anteriormente, tá? Essa vacina, né, da Pfizer, atualmente ela é administrada por via intramuscular em 2 doses e a recomendação do fabricante é de 3 semanas de intervalo entre as 2 doses, né? O segundo tipo de vacina disponível licenciada aqui no Brasil são as vacinas de vetor viral, né? Essas vacinas utilizam um outro vírus, né, como um carreador do antígeno do SARS-CoV-2, né? Esse vírus, ele, que é o vetor, ele não gera doença no receptor da vacina, então isso também é importante frisar. Nós temos atualmente 2 vacinas de vetor viral, que é a AstraZeneca, a Oxford, que são 2 doses administradas por via intramuscular, com intervalo entre as doses de 8 a 12 semanas, preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E temos mais recentemente a vacina da Janssen, que é uma vacina administrada por via intramuscular em dose única. É o diferencial entre as outras vacinas disponíveis, o fato de ser dose única. O terceiro tipo de vacina é a vacina de vírus inativado. Dentro dessa classe de vacina, nós temos hoje a Coronavac, que é uma vacina também administrada por via intramuscular, com 2 doses, que são administradas no intervalo de 2 a 4 semanas. O que tem de diferente
nessa questão da vacina inativada é que ela depende de uma segurança maior na fabricação, já que a gente realiza essa fabricação em cultivo celular viral, né? E então necessitando de um cuidado maior na fabricação. O que é importante destacar é que nessa questão da vacina do vírus inativado, não só o alvo genético mais utilizado nas outras vacinas, que é a proteína spike, mas também outros antígenos vão estar no componente dessa vacina. Então, basicamente, são essas principais... O fato de ser uma RNA, ou seja, outra ser vírus atenuado, isso compromete a eficácia? Isso faz com que eu considere uma vacina mediada por RNA mais eficaz, confere mais proteção do que aquela por vírus atenuado ou por vírus inativado? Existem diferenças nesse sentido? Olha, nós temos o uso das vacinas inativadas, elas são... já é um uso muito conhecido, né, muito utilizado em outras vacinas. O vírus inativado juntamente com o adjuvante que vai potencializar a imunogenicidade dessa vacina. Então, nós temos sim segurança. Já nas vacinas de RNA, nós temos os estudos atuais revelando alta eficácia e é uma tecnologia nova, né, que tem se mostrado também muito segura e eficaz. É importante destacar que, igualmente, todos os tipos de vacinas licenciadas conseguiram atingir o objetivo de eficácia. Então, atualmente, todas são igualmente, devem ser igualmente utilizadas, salvo exceções que nós vamos discutir a seguir. Ou seja, eu não tenho que me preocupar se eu estou tomando Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Janssen, qualquer uma delas. Vou deixar isso muito claro isso, porque há uma certa correria para a Pfizer. Tem pessoas que chegam no posto de saúde e perguntam no posto: é Astra? Não. Coronavac? Não. E para agravar a situação, tem a situação de eu poder viajar. Se elas são tão eficazes, são igualmente eficazes, por que a comunidade europeia está com uma certa resistência em aceitar, e isso está sendo pressionado pela própria OMS, todas as vacinas para poder permitir a entrada? Isso é uma questão realmente de tempo, né? Naturalmente, os países liberaram para visitantes chegarem com as vacinas que eles já utilizam, então que eles têm maior conhecimento, né? E o uso contínuo, né? Desde do início da vacinação. Então, é uma questão de tempo, provavelmente, né? Todas as vacinas já estão recomendadas e liberadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, é importante frisar que, ao chegar no posto, vacine-se com a vacina disponível. Essa é a melhor vacina para o seu paciente, é a vacina disponível. Quanto antes ele se vacinar, melhor, mais seguro e protegido ele vai estar, né? Nós sabemos que nenhuma vacina faz efeito imediato e que as vacinas de 2 doses são eficazes após a segunda dose. Então, quanto antes ele fizer a primeira dose, ele seguirá o protocolo completo e estará imunizado contra essa doença que é gravíssima, né? Então, a gente tem que pensar nisso, é uma doença muito grave e que qualquer vacina disponível no momento suplanta em muito benefício o risco da Covid-19. Em termos de proteção, quanto tempo, em média, a gente sabe que estamos ainda num processo novo, não temos estudos a longo prazo, mas qual é o tempo estimado que a gente vai ter que, igual gripe, todo ano vai ter que refazer vacina? Isso tudo ainda é uma estimativa. Assim, como é que estamos agora nisso? Qual é a expectativa em relação a isso, Dominique? Bom, realmente é um ponto de enorme atenção, né? Já que a gente sabe que tem uma limitação importante de fabricação dessas vacinas.
né, principalmente relacionada às vacinas de RNA, que é uma nova tecnologia, e então preocupa muito essa questão do reforço, né? A gente já tem alguns reportes de estudos em andamento que já após 6 a 8 meses da vacina de RNA estão definindo já fazer uma dose de reforço. Então, muito provavelmente será necessário um repique, né, um reforço de vacina. A gente vê isso também com outras vacinas de vírus atenuado. Então, provavelmente seguirá dessa forma. Ainda não temos certeza de afirmar em quanto tempo. Também é importante destacar que aqueles pacientes que tiveram a Covid-19, eles têm uma resposta como se fosse um booster, uma dose de vacina, né? Então isso também é um ponto de atenção que muito provavelmente será necessário um reforço. Muito bom. Então, assim, dentro desse assunto também tem outras preocupações, as novas cepas. Como é que está isso em termos de resistência? A nova cepa ela é mais virulenta e à medida que novas mutações vão ocorrendo, é natural e é esperado que isso venha a acontecer. Agora, a pergunta é, já existe não só uma questão relativa à virulência ou à capacidade de infectar, mas sim de ser resistente ou estejam criando algum outro mecanismo que possa estar bypassando a defesa imunológica que a vacina desenvolve, não? Bom, até esse momento, nenhuma das variantes teve uma fuga, né, completa das vacinas disponíveis, né? Já tem alguns relatos de diminuição de eficácia de uma variante para outra em determinadas vacinas, mas nenhuma delas abaixo do mínimo preconizado para a vacina ser utilizada. Então, apesar das variantes, todas as vacinas disponíveis no momento continuam sendo utilizadas, né? O que é importante frisar é que nós temos sim uma ressalva do uso da vacina de vetor viral apenas para pacientes gestantes, por conta de evento adverso relacionado à trombocitopenia trombótica, né? Que tem sido muito falado, né, em relação principalmente à vacina da Oxford AstraZeneca. É importante frisar que é um evento muito raro, né, pouco frequente. Não temos ainda um conhecimento total da fisiopatologia, né? Sabemos que o receptor da vacina, quando ocorre esse evento adverso, ele produz anticorpos contra o fator antiplaquetário, contra o fator plaquetário 4, gerando essa cascata de trombocitopenia e trombose. Também não foi visto risco associado a tromboembolismo prévio, tá? A gente cria até uma ressalva, né, que é dada aí pelo CDC, para pacientes que tiveram qualquer causa de trombocitopenia trombótica nos 90 dias antes da vacinação, evitar fazer essa vacina, porque será difícil diferenciar entre uma recaída, uma reincidência da trombocitopenia trombótica anterior e um evento induzido pela vacinação, tá? Então, só temos essas ressalvas atualmente. Bom, assim, pegando esse gancho, que pacientes eu tenho que ter cuidados ou não posso aplicar a vacina? Pacientes com doença autoimune, pacientes que estejam com alguma síndrome infecciosa ativa, uma mulher que esteja grávida, que você já chegou a comentar. Quais são as situações que, olha, aqui eu não posso aplicar, aqui eu tenho que aguardar? Bom, então é um ponto super importante, né? Porque a gente quer que o paciente tenha o melhor efeito da vacina. Então, já comentamos sobre a questão da restrição da vacina de vetor viral nas pacientes gestantes e não temos nenhuma contraindicação à vacina para pacientes imunossuprimidos, já que a gente não está utilizando em nenhuma dessas plataformas vírus vivo atenuado, que seria um risco para esses pacientes. Mas desculpa, então, houve um comentário que mesmo nesses vírus, por isso que houve até um bloqueio da vacina russa,
que o comentário era que havia sempre no vírus inativado algum percentual de vírus proativo. E que ali talvez houvesse, não estava muito claro o quanto que era aceitável isso. Como é que é essa confusão? Então, é importante frisar que nessa questão da vacina que pudesse ter uma replicação, não é do vírus SARS-CoV-2, da Covid-19, seria do vírus do vetor viral. Então, existe sim vacina de vetor viral que pode ser replicante, né? Mas não é o que está licenciado hoje no Brasil. Então, reforçando sobre os pacientes imunodeprimidos, é esperado, né, já tem alguns relatos, já temos algumas evidências de que eles podem ter uma resposta imunogênica menor à vacinação, né? Então, a gente destaca os pacientes que estão em quimioterapia, os pacientes que fazem terapia imunossupressora, pacientes soropositivos para HIV com CD4 abaixo de 200, mesmo assim esses pacientes devem se vacinar. O que nós podemos tentar otimizar, por exemplo, é o intervalo entre o uso de drogas imunossupressoras e a vacinação. Então, por exemplo, a recomendação atual por rituximab seria dar um intervalo de 4 semanas entre a última dose, aguarda 4 semanas, vacina o paciente e aguarda mais 4 semanas para poder fazer o próximo ciclo. Então, é importante ter esses cuidados. Dominique, eu quero trazer 3 assuntos práticos e, assim, e simples de resposta, para ser assim, mais direto na resposta. Tá? Primeira pergunta, eu tinha que tomar a vacina por 3 semanas. Por alguma razão, eu tomei ela com 5, 6 semanas. Reduz a eficácia, sim ou não? É recomendado que o esquema de 2 doses seja completado, independente do intervalo, se houve algum atraso, tá? Nós não conhecemos a eficácia, não temos o estudo para dizer o quanto se perde de eficácia com intervalos maiores aos preconizados, porém não temos a recomendação de reiniciar esquema até esse momento, apenas completar o esquema mesmo com esse intervalo prolongado. Muito claro. Outro grande ponto. Já houve uma sugestão que se eu já tiro a doença, tenho um anticorpo neutralizante elevado, uma dose só bastaria. Isso é fato ou é fake? Bom, isso é fato. Temos algumas evidências de que para aqueles pacientes que conseguiram uma imunidade decorrente da própria doença, que talvez uma dose de vacina seja suficiente para elevar os anticorpos neutralizantes e garantir uma imunidade adequada. Porém, nesse momento, a recomendação, mesmo para os pacientes que tiveram a Covid-19, é que se vacinem com o esquema completo de vacinação. Maravilha. Outro ponto direto. Eu já fiz o meu ciclo de vacinação. Seja, por exemplo, tomei minhas 2 doses da Astra ou tomei minhas 2 doses da Corona. Mas agora eu quero tomar da Pfizer. Isso agrega algum benefício ou agrega algum risco ou não agrega nada? Realmente é um ponto importante frisar, né, que nesse momento os estudos de intercâmbio em vacina são muito poucos, né? A única evidência que nós temos de intercâmbio entre vacinas com a utilização da vacina de RNA da Pfizer e da vacina de vetor viral da AstraZeneca Oxford. Nesse caso, no total de doses, foram 2 doses, né? Importante frisar que não foram feitas doses adicionais, como muitas pessoas estão pensando e tentando fazer nesse momento, né? É importante frisar que a gente não tem ainda estudo de segurança com mais doses ou intercambiando diferentes vacinas. Outro ponto muito comum, e isso tem sido sugerido, a Angela Merkel, ela tomou uma primeira dose da Astra e a segunda dose foi Janssen. E está se discutindo isso muito na comunidade europeia, a associação com o objetivo, veja, estamos discutindo ainda, com o objetivo de ampliar a proteção imunológica. O que você acha disso? É bem possível que se tenha benefício de uma combinação de tecnologias, né? Principalmente quando a gente pensa aí nas vacinas
de vetor viral, porque dependendo do vetor viral que seja utilizado, o paciente já pode ter ali anticorpos contra aquele vetor, né? E a vacina não chegar a ter a apresentação do seu antígeno. Por isso, esse intervalo de tempo maior entre as vacinas de vetor viral. Então, temos já evidência, né, de uma imunogenicidade adequada com essa vacina da Pfizer, seguida da AstraZeneca, mas não foi nessa situação de montar um novo calendário, nada disso, foi dentro de ensaio clínico. Há também uma outra sugestão, que as vacinas de tomada única, está se discutindo agora a necessidade, talvez, de ter que fazer uma retomada em um espaço de tempo mais curto daquelas que necessitavam de reforço. Como é que está também esse novo ponto de vista? Porque isso muda toda hora. Vamos entender, o fato que nós estamos discutindo hoje aqui, se a gente repetir a mesma mesa daqui a 6 meses, provavelmente teremos outras verdades. Então essa é uma verdade do momento. Bom, nesse momento, a vacina que é licenciada com uma dose, que é a da Janssen, ela ainda não tem recomendação para ser feita dose adicional, né? Ela foi licenciada com uma dose porque atingiu o objetivo de eficácia apenas na primeira dose. Então, ela nesse momento será utilizada até novas evidências apenas com uma dose. É importante frisar do que nós comentamos anteriormente, que quando houve esse intercâmbio de vacinas diferentes, né, houve sim, conseguiu atingir a imunogenicidade esperada, mas também houve mais evento adverso. Então, é importante ressaltar isso. Uma penúltima pergunta. Por que se comenta e se observa muito os pacientes que tomam a vacina da Astra sentem muita dor, desenvolvem num curto espaço de tempo, como se fosse uma mini Covid, a gente costuma dizer, uma mini síndrome da Covid. Você comenta alguma coisa sobre isso pra gente? Então, todas as vacinas podem causar, né, evento adverso. Há sim uma impressão de que talvez a da AstraZeneca tenha mais efeito adverso do que o outro, mas na verdade todas elas podem causar, né, de forma equivalente. Tem uma discussão se pacientes que já tiveram Covid-19 possam realmente fazer mais resposta inflamatória após a vacina, né? Então, é importante também diferenciar entre o efeito adverso da vacina e um quadro atual de Covid-19, porque eventualmente o paciente pode ter de se vacinar em um período de incubação da Covid, né? Então, o evento adverso esperado da vacina, de febre, calafrio, dor de cabeça, mialgia, ele ocorre de 24 a 48 horas após a vacina, né? Se o paciente persistir com esses sintomas, principalmente se ele vier associado de sintoma de via aérea superior, o paciente tem coriza, o paciente tem congestão nasal, ele deve investigar para Covid-19 em atividade. Ou seja, vacina não dá Covid. Isso, nenhuma das vacinas licenciadas no momento causa doença por Covid-19, não vai positivar o PCR, né, do paciente, tem essa dúvida, ele tomou a vacina anteontem e hoje está com PCR positivo, é da vacina? Não, é realmente doença ou recente ou em atividade. E por fim, é muito importante nós entendermos que nenhuma vacina dá 100% de proteção. Então, o fato de você ter pacientes que foram vacinados, eu mesmo tive pacientes assim, e mesmo após o período considerado desenvolver imunidade, vieram a se infectar e desenvolver, e tive pacientes que faleceram mesmo vacinados. E nós vimos isso com a gripe. Pacientes com vacina da gripe não acabou com a gripe. Então, assim, é importante porque senão isso cria resistências. E o que mais temos hoje são fake news. A vacina induz doença, a vacina não protege. Olha, eu tomei vacina, peguei Covid, não peguei. Isso é fato ou é fake? Isso é fato, né, que a vacina ela tem uma eficácia que foi estudada nos ensaios clínicos, né, e agora a gente está fazendo uso expandido das vacinas, né. As vacinas, nenhuma delas tem 100% de eficácia.
Então, por isso que é muito importante lembrar dos outros cuidados de prevenção da Covid-19, né? É importante frisar que, além de proteger, né, tão importante quanto proteger contra a Covid-19, a vacina protege contra a forma grave da doença. Então, isso vai ajudar no controle da pandemia, no sentido de reduzir a internação hospitalar e reduzir o óbito associado à Covid-19, né? Então, vacine-se. A estratégia da vacinação é uma estratégia coletiva. Então, para realmente termos aí uma eficácia da vacina, todos precisam estar vacinados. Muito bom. Eu acredito que com essa nossa entrevista com Dominique, assim, se não foram todas as dúvidas, com certeza a maioria das nossas dúvidas foram esclarecidas. Está claro a necessidade da vacinação, está claro a sua eficácia, está claro a sua segurança, está claro que a medida terapêutica e preventiva, vinculada à terapêutica, obviamente, você necessita indicar vacinação, promover vacinação para todos os seus pacientes. A vacina não induz doença, a vacina impede doença. Dominique, obrigado por você estar aqui, foi maravilhosa a sua contribuição aqui na NOSMED. Muito obrigado, Dominique. Obrigada.